São Paulo. Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial para você rubro-negro. E hoje começa para o Atlético a terceira fase da Copa do Brasil. O time rubro-negro recebe no Estádio Olímpico o São José, equipe lá da capital gaúcha. Hoje não vai ter aí a história do jogo, né, o retrospecto entre as duas equipes, porque este será o primeiro confronto entre elas. Lembrando que agora, nesta fase, ao contrário das duas primeiras, são 2 jogos. Um jogo de ida, um jogo de volta. O confronto de volta acontece na próxima semana, lá em Porto Alegre, no estádio Passos da Areia. E não tem aquela questão do gol qualificado. Se você ganhar por 1-0, perder por 2-1, a decisão é por pênaltis, né? A equipe só se classifica se ganhar por uma vantagem maior do que perder. Por exemplo, ganha de 2-0, perde de 1-0, aí a equipe que venceu por 2-0 se classifica. Então o Atlético inicia este duelo em casa. Eu vejo o Atlético como favorito para o confronto. É um time que deu liga muito cedo, um fato até muito raro no futebol, né? O Atlético no primeiro jogo do ano ele já encontrou o seu time. Basta olhar que o Atlético, que de todos esses jogos importantes, o Atlético sempre que tem força máxima, é a mesma equipe que estreou contra o Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano. A única diferença é que o Zé Roberto foi embora logo após aquele jogo, o centroavante. E aí o Renato Kaiser assumiu essa posição, mas o restante da equipe é o mesmo. E isso colabora muito com este bom desempenho do Atlético nesta temporada até agora. Uma das equipes de melhor desempenho entre todos os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Vamos só repetir esse Atlético aí para você. Você, rubro-negro, já o decorou com certeza. Kozlinski, Reginaldo, Oliveira, Gilvan e Nicolas, Edson e o Marlon, Mateuzinho, Jorginho e Ferrarez. Lá na frente o Renato Kaiser. Então esse é o time do Atlético para hoje. Vamos agora olhar um pouco o adversário, né? Falar um pouco do São José. Esse é o provável São José para hoje, o mesmo time que jogou contra a Chapecoense e que no último final de semana ganhou do Juventude lá em Caxias por 1-0 pelo Campeonato Gaúcho. Fábio, Márcio Lima, Rafael Goiano, que apesar de ter nascido aqui, nunca jogou por nenhuma equipe aqui do estado, Marcão, zagueiro que no ano passado esteve no Grêmio Anápolis, e Marcelo. Thiago Pedra, Diguinho, jogador mais conhecido do elenco, né, ex-Fluminense, ex-Botafogo, e o Rafael, lá um trio de meias com o Mateuzinho, Rafael Tavares e o Tylon, e lá na frente o Gustavo Xuxa. Não é uma equipe de muitos jogadores conhecidos nacionalmente, como eu citei, né, o jogador que é conhecido nacionalmente aí é o Diguinho. Mas esse time tem uma característica muito interessante, é uma equipe que joga junto há muito tempo. A maioria desses jogadores estão no São José há 3, 4 anos, alguns estão há 5 temporadas no São José. De todos esses titulares que começam o jogo hoje, apenas o zagueiro Marcão não estava no São José no ano passado, quando o time conseguiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é um time muito entrosado, uma equipe que se conhece muito bem, e isso num futebol hoje, onde não se tem tantos craques, isso conta muito. Uma equipe que tem um padrão de jogo, uma equipe que sabe o que quer dentro de campo. Então o torcedor atleticano não precisa ir para o Estádio Olímpico esperando um jogo fácil. Talvez o Atlético até consiga fazer com que o jogo fique fácil, porque o futebol tem dessas coisas. Mas a princípio, a tendência é de mais um jogo difícil para o Atlético, contra um time muito entrosado, contra um time muito organizado. Não é, eu assisti ao jogo São José e Chapecoense. Foi fraco tecnicamente o jogo. O São José praticamente não correu riscos. Ofereceu pouco risco a Chapecoense, mas não correu riscos diante da Chapecoense, que é um time de Série B,
e nessas últimas temporadas todas estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético pode esperar sim um adversário muito organizado e, como eu disse, um adversário que está junto. A grande base desse time, ela está junta desde 2018. Já jogou 2018 junto, jogou 2019 junto e em 2020 mantém praticamente a mesma equipe de 2019 com uma única novidade, que é o zagueiro Marcão. Um outro aspecto no São José. São José é um time acostumado a enfrentar grandes adversários. Este time, esse 11 do São José, todo ano ele joga contra o Grêmio, ele joga contra o Internacional. Então não é novidade para ele. Ele joga contra o Caxias, joga contra o Juventude, joga contra o Brasil de Pelotas. Então é um time que sempre está jogando contra equipes aí das séries A, B, C do Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Gaúcho tem vários times dessa forma, né? Então o Atlético precisa assim tomar os seus cuidados. Agora em relação à estratégia para o jogo de hoje, acho que o Atlético não pode fugir das suas características. Ele é um time ofensivo, ele é um time que costuma pressionar muito o adversário, pressiona quando não tem a bola, para tentar recuperá-la rápido, pressiona quando tem a bola. O Atlético, o Eduardo Souza usa muito, né, o que no mundo tático do futebol chama de amplitude. Ele abre, espaça o seu ataque. Como que ele espaça isso? Ele põe os dois laterais bem abertos, praticamente em cima da linha lateral, e os três homens pelo centro, os três atacantes, Mateuzinho, Renato Kaiser e o Gustavo Ferrarese. Para que você faz isso? Para abrir a defesa adversária, criar um espaço maior entre cada membro, né, ali da defesa adversária. Então, isso o Atlético usa muito, né, para tentar especialmente as infiltrações pelo meio, ou as bolas cruzadas, ou as infiltrações pelos meios. Então, acho que o Atlético precisa manter-se fiel à sua característica. Agora, não é um jogo para desespero. Mesmo se o jogo estiver empatado, não tem por que o Atlético sair para o tudo ou nada e ficar arriscando, tomar contra-ataques, como por exemplo tomou contra o Goiânia. Porque, vamos supor, não seria um resultado bom, mas empata que o Atlético não está eliminado. Tem um jogo de volta, onde o Atlético tem condições de competir com o São José, mesmo em um estádio de grama sintética. Então acho que o Atlético deve ter o seu jogo, manter o seu padrão de jogo, mas sem desespero, porque é um jogo de 180 minutos. O Atlético hoje, o máximo que ele pode fazer é criar uma vantagem, criar uma grande vantagem, mas não tem como o Atlético matar o confronto hoje. Não tecnicamente, né? Lógico, se o Atlético fizer um 3-0, por exemplo, dificilmente o time seria eliminado, mas não é jogo para desespero, é um jogo para ter um emocional muito forte, ter uma consciência muito grande do que se quer. Por exemplo, está ganhando de 1-0, para que sair alucinadamente atrás do segundo gol? Não, busca o segundo gol, mas busca o segundo gol com prudência. Então é um jogo que talvez essa seja a palavra-chave para o Atlético, prudência, porque tem o jogo da volta ainda. Mas ainda vejo o Atlético como favorito, favorito para vencer o jogo de hoje e favorito para se classificar neste confronto. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês, uma saudação especial para o pessoal do Dragão Goiano, site parceiro aqui do canal. Boa sorte ao Atlético, eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, 820 AM. Te convido a acompanhar a transmissão a partir das 8 horas da noite e até a próxima.